Em prosseguimento aos trabalhos do Seminário em Rede, Educação e Relações Étnico-Raciais, acontecerá a partir deste momento a mesa 2, que abordará o tema Ancestralidade e Produção do Conhecimento. Para coordenar os trabalhos desta mesa, convidamos o professor doutor Anderson Flor do Nascimento, da Universidade Nacional de Brasília, vice-líder do PPGS, Audre Lorde. Para atuar como conferencista desta mesa, convidamos o professor doutor Emanuel Luiz, da Universidade Federal Rural da Bahia. Composta a mesa, com a palavra o coordenador dos trabalhos, professor doutor Anderson Flor do Nascimento. Boa tarde a cada um e a cada um. Agradeço imensamente o convite da Lília e do Robson, né, enquanto organizadores do Seminário em Rede. Né, só fazendo uma correção, trabalho junto com a professora Denise e a professora Lilian no GPERGES, Audre Lorde, né, que a gente vem desenvolvendo algumas atividades sobre pesquisas e intervenções sobre relações raciais, gênero e sexualidade no campo da educação, sobretudo. Né? E é um prazer enorme, no âmbito dessas discussões, receber o professor Emanuel Luiz Roque Soares, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e que vem fazendo um trabalho muito interessante no Centro de Formação de Professores, que fica no campus de Amargosa, da UFRB, onde eu tive o prazer de ser concursado e ter o professor Emanuel como presidente da banca. Infelizmente não pude ficar ali, mas foi um prazer enorme ali conhecê-lo e interagir também com essa pesquisa em torno da filosofia africana, do pensamento africano no Brasil, conhecer a tese de doutorado do professor Emanuel, que trabalhou com Exu, né, as 21 faces de Exu na filosofia afrodescendente da educação, e que ano passado, né, ano retrasado, se transformou num livro, enfim, é uma alegria. E é uma alegria, então, ouvir o professor Emanuel. A dinâmica, mais ou menos, professor, que a gente tem aí entre uns 40 a 45 minutos daquela sua fala, para que a gente possa ter também um tempo de interlocução com o público. Então, devolvo a palavra ao professor Emanuel Soares, a quem já novamente agradeço pela presença. Bom, antes de mais nada, até porque nós vamos falar de ancestralidade, eu gostaria de saudar meus ancestrais. Ogum e Patacori Ogum. Saudando meu pai Ogum, eu saúdo a todos. Né? Depois eu quero agradecer a Denise, ao pessoal daqui da Fundação, o convite, e muito prazeroso encontrar com a professora Petronila, encontrar com o Anderson, encontrar com vocês. Um encontro, eu tive aqui em Recife tem muito tempo, tive no Encontro de Mulheres Negras, aqui em Recife, foi a prefeitura que organizou. E é muito bom voltar a essa terra, eu me sinto muito bem no Nordeste do Brasil. Né? Depois eu queria, o tema que me foi proposto me remete ao que eu escrevi no meu pós-doutoramento. Eu me pós-doutorei aqui na Paraíba, na UFPB, sobre a supervisão do professor Charleston, né? Charleston José dos Santos Machado, na UFPB, em educação. E eu escrevi uma tentativa de escrita, né? Até porque eu não fui liberado, não tive bolsa. Eu fiz um pós-doutorado sem ser liberado. Na tentativa de escrita, eu escrevi 5 artigos
que rememoravam... Era uma tentativa de fazer uma biografia de Mãe Baratinha, né? Galdina da Silva, Mãe Baratinha. E eu escrevi, no relatório eu dei como título Galdina da Silva, Mãe Baratinha, a zeladora dos orixás. E agora eu encaminhei para publicação, em forma de livro, as nossas exigências de CAPES me fez eu publicar ele picotado em 5 artigos. E agora eu juntei os artigos e parece que ele vai virar um livro agora. E eu falo sobre... eu escolhi um título para o livro que é Mãe Baratinha, a zeladora de Oxum. Porque ela é filha de Oxum, né? Ela a história foi a seguinte: quando eu cheguei, quando eu estava fazendo a pesquisa, aí que as identidades mudam, eu estava fazendo a pesquisa sobre Exu e eu não tinha feito santo nem nada. E quando eu cheguei nesse terreiro, Mãe Baratinha tinha falecido há 1 ano, a gente estava num período de axexê, e eu me apaixonei pelo terreiro, por Mãe Preta de Oxaguian, que hoje é minha mãe de santo, e eu fiz santo. Eu sou Ogã da casa, né? E eu encontrei no terreiro aquele ambiente que quem é de terreiro de santo sabe, aquele ambiente pós-morte da mãe de santo, da sucessão. Aquelas brigas, aquelas rezingas, e todos me falavam muito bem de Mãe Baratinha, e isso me deu... Eu primeiro fiz santo, depois eu terminei a tese, e quando eu fui convidado para o pós-doutorado, me deu vontade de escrever sobre essa senhora, que eu não conhecia em vida, mas ouvi muito falar dela, né? E desse relatório de pós-doutoramento que eu vou tirar partes que eu escolhi minha fala em 2 momentos. Primeiro, falar o que é ancestralidade e depois como a ancestral educa, como o ancestre educa, né? E eu tinha esses elementos nos meus textos e eu escrevi 5 textos, né? A Menina dos Olhos de Orum, Mãe Baratinha, Ancestralidade e Axexê, Educação Candomblé, Imagens e História, O Nascimento de uma Yalorixá, Galdina da Silva, Mãe Baratinha, Mãe Baratinha, Ludicidade e Dramaturgia, e Quando os Depoimentos Falam por Si. Eu vou me ater a 2 textos, Mãe Baratinha, Ancestralidade e Axexê, e Quando os Depoimentos Falam por Si. Bom, deixa eu ver, eu marquei aqui em vermelho, porque não é possível que eu vou ler um relatório desse de 100 páginas para vocês, vocês vão me xingar. Mãe Baratinha, Ancestralidade e Axexê. Para todas, ou quase todas, as religiões, a morte do corpo físico não é o fim, em si só, e sim um ritual de passagem. É crepúsculo, lusco-fusco, fase de transição entre um estado ou outro, prelúdio do novo, porta, ocaso, resplandecer ao mesmo tempo. Para os povos nagô e urubanos, este mesmo conceito é válido, uma vez que para esses povos que vieram como escravos da África, morrer é a liberdade da matéria e potencialização do espírito. É sair da individualização material para o mundo coletivo espiritual. É por isso, talvez, que a Joana Albem dos Santos escreveu no livro dela o título que a morte é uma festa, né? Na verdade, para o iorubano, a morte é motivo de felicidade e não de tristeza. Nós carregamos essa tristeza ainda do nosso sincretismo com o cristianismo. Na crença nagô-iorubá, existem 2 mundos, o Aê e o Orum. O primeiro é o mundo material que vivemos, criado por Ororum, o Deus Supremo, com a participação efetiva e ajuda dos orixás, que são as forças da natureza e parte em si desse mundo. O segundo é o mundo espiritual, onde vieram os orixás enviados por Ororum para criar o mundo Aê, que conhecemos dessa maneira como os humanos e fomos criados por elementos naturais desse mundo,
quando morremos, devolvemos esses elementos ao mundo físico, Aê, libertando assim nosso espírito para Orum. Ao mesmo tempo que nos recompomos, isso é, devolvemos aos orixás a parte que nos emprestaram para virmos ao Aê. Logo, quando passamos de um estágio para outro, deixamos o outro recomposto para que a continuidade aconteça, ao mesmo tempo que nos tornamos espíritos e viramos ancestres ou ancestrais. Que são protetores imortais daqueles que estão por vir. E dessa forma que o poder, a força ou axé que era individual, agora é coletivo. Pertence à família sanguínea ou afetiva, ao terreiro, à família de santo. Uma sociedade nagô-urubana, para alcançarmos a condição de ancestral, é necessária vida longa e dedicação e cumprimento à obrigação para com seus orixás e antepassados. Ter cuidado da satisfação dos interesses coletivos do terreiro. E é o mais importante, que é, durante a vida, ter formado bons filhos, deixando-os para sucedê-los. Viver para a família, a sociedade de forma geral, em detrimento dos seus desejos individuais. Então, essa ética coletiva está posta no candomblé desde sempre já. O candomblé, o terreiro, não é uma individualização. O corpo material é preparado a todo momento para ser um corpo ancestral, para cuidar do outro. Né? Aí vem uma citação de Benício. Para o Iorubá, um casamento sem filho é um mal sucedido. Na verdade, seu sistema de valores tem três coisas: o O, dinheiro, o Omu, filhos, e o Iku, a vida longa. A vida longa é considerada mais importante porque proporciona a oportunidade que pode se tornar bom para as duas vidas. Em síntese, uma sociedade nagô-urubana, o dinheiro é para o bem-estar coletivo da família. O direito à ancestralidade e ao ritual de passagem, o direito à ancestralidade vem com o ritual de passagem, que é o axexê. Está diretamente ligado ao primeiro, a indicação ao culto dos orixás. Depois, a importância social e educadora do indivíduo, que educa através da oralidade, da repetição do ato, da repetição da palavra. Isso é, quanto mais se repete a palavra para a educação dos seus filhos, maior a família, maior a qualidade dos filhos, maior o axé. Mais importante é o cargo hierárquico que o indivíduo ocupa dentro do terreiro, quando que desta maneira seja mais pomposa as suas exéquias. Então, o axexé está diretamente ligado à formação, né? Quanto mais você forma as exéquias, o axexé, o ritual é mais importante. Quanto mais você colabora para o coletivo, isso é um princípio para o candomblé, mais você é importante. Você é importante, você veja como a lógica iorubana é totalmente diferente da lógica ocidental que a gente vive. Você é mais importante quando você é para o terreiro, quando você é para a comunidade, quando você é para a formação de novos adeptos. É isso que vai lhe conceder uma ancestralidade próspera, né? Aí vem uma outra citação aqui. A oralidade é um instrumento a serviço da estrutura dinâmica nagô. A dinâmica do sistema recorre a um meio de comunicação que se deve realizar constantemente. Cada palavra proferida é única. Nasce, preenche sua função e desaparece. O símbolo semântico se renova. Cada repetição constitui uma resultante única. A expressão oral renasce constantemente. É produto de uma interação em dois níveis, o nível individual e o nível social. No nível social, porque a palavra é proferida para ser ouvida. Ela emana de uma pessoa para atingir uma e muitas outras.
comunica de boca a orelha a experiência de uma geração a outra. Transmite-se o axé, concentrando dos antepassados as gerações presentes. Santos, Joana é o bem dos santos. Os povos acreditam que a vida de cada um tem um destino já traçado e que são acidentes fatais ou perseguições individuais que abreviam essa vida. Para esquivarem desses eventos, morrer na hora certa, a antevisão do oráculo do Ifá, do jogo de búzio, é imprescindível, uma vez que através do jogo podemos compreender e satisfazer os orixás, recompondo as essências da natureza, além de neutralizarmos os ataques de nossos inimigos. O que, de certa maneira, faz com que os membros da sociedade nagô-urubana vivam enganando Iku, a morte, para ter vida longa. Os mitos são os guardiões da história primordial, a memória coletiva de todas as culturas no orbe terrestre. Isso é importante. A mitologia, inclusive, no candomblé, quando você vai a um culto, aquelas músicas para os orixás são mitos cantados. Ali está narrado a vida daquele orixá, ali está narrado a maneira com que aquele orixá age, né? Então é de uma importância primordial, inclusive para o que a gente vai falar mais adiante ou em outro momento, que é uma filosofia ancestral, a gente depende diretamente dos mitos, da mesma maneira que a filosofia grega depende de sua mitologia. A mitologia urubana é tão importante quanto a mitologia grega para a construção de uma filosofia africana. A tradição urubana conta o mito, Prande, que foi Exu o responsável por ouvir com atenção todas as narrativas, os fatos do cotidiano, e que depois da peregrinação e seleção, ele entregou todo esse saber ao adivinho Orumilá, que o transmitiu aos seus seguidores babalaôs, que são sacerdotes do oráculo do Ifá dos Jogos do Búzio. Estou falando dos babalaôs, e aí é bom fazer uma pausa, porque eu sempre digo que eu não sou africano, eu sou afro-brasileiro, e aí tem uma diferença grande. A religião dos orixás na África, o culto dos orixás na África, era uma propriedade dos homens. Eram os babalaôs que eram os guardiões desse culto. Eram eles que faziam os adivinhos, eram eles que gerenciavam, né? Era o sacerdote do culto. Com a vinda do Brasil, com o advento da escravidão, aqui houve uma inversão, e eu chamo isso de uma inversão exuriana, né? É o que a pesquisadora americana vai chamar de a cidade das mulheres, né? A gente vai ter, Ruth Landes, a gente vai ter uma inversão matrifocal, né? O que é essa inversão matrifocal? Toda vez que uma sociedade está a perigo, toda vez que uma sociedade está em crise, escravidão, guerra, não sei o quê, as mulheres chegam ao poder. O que prova tranquilamente que as mulheres são bem mais fortes em organizar a sociedade. Os homens, quando perdem o emprego, quando estão em desequilíbrio, ficam com mimimi. E as mulheres dão um jeito nessa hora muito falha, né? Nessa hora que não tem como jeito a se dar, as mulheres dão jeito. Você vai ver isso com o candomblé, vai ver nas sociedades de pretas ganhadeiras. As mulheres, incrível na Boa Morte, elas vão para dentro da igreja, se apoderam da igreja, e elas é que vão começar a comprar alforria de escravo. Quando está todo mundo em desespero, as mulheres conseguem se organizar. Não é à toa as 11 quilombolas, não é à toa Olga Benari, não é à toa o Dia Internacional da Mulher, que é uma revolução de mulher dentro de uma fábrica, né? Não é à toa que as mulheres, nas situações
de pior desespero toma o comando da sociedade. A Rutilândia vai identificar essa inversão matrifocal, como esse poder vai passar para as mães de santo aqui no Brasil. Bom, dessa forma, explicar e fundamentar o surgimento da cerimônia fúnebre do Axexê conta o mito que foi Oiá, a orixá dos raios do Estruvão, a sua inventora. Vivia nas terras de Queto um caçador chamado Oloducê. Era o líder dos caçadores. Ele tomou por sua filha uma menina nascida em Irá, que, pelos modos espertos e ligeiros, era conhecida como Oiá. Tornou-se logo a predileta do velho caçador, conquistando um lugar de destaque naquele povo. Mas um dia a morte levou Oloducê, deixando Oiá muito triste. A jovem pensou em uma forma de homenagear seu pai adotivo. Reuniu todos os seus instrumentos de caça, de Oloducê, enrolou num pano, também preparou todas as iguarias que ele gostava de saborear. Dançou e cantou por 7 dias, espalhando por toda parte, com seu vento, seu canto, fazendo que reunissem em um local todos os caçadores da terra. Na 7ª noite, acompanhada de caçadores, Oiá embrenhou-se na mata adentro, depositou aos pés de uma árvore sagrada os presentes para Oloducê. O Lorum, que tudo via, emocionou-se com o gesto de Oiá e pediu-lhe para poder ser seu guia de mortos no caminho do Orum. Transformou Oloducê em orixá e Oiá a mãe do espaço dos espíritos. Oloducê vai ser Oxóssi. A mãe do espaço deu-lhes o poder de ser a guia dos mortos no caminho do Orum. Oiá na mãe do espaço do espírito. Desde então, aquele que morre tem seu espírito levado por Orum, por Oiá, antes, porém, de ser homenageado pelos seus entes queridos, com festa, comida, canto, dança, nasceu assim o ritual do Axexê. Quer dizer, a morte é realmente uma festa. Não deixaremos de usar como um dos métodos para descrever, que eu vou fazer uma descrição do Axexê, inclusive eu vou pular para outro texto, vocês vão ficar com curiosidade. Não podemos deixar de usar os métodos para descrever o Axexê, a genealogia e a fenomenologia. Continuam sendo os métodos de investigação que melhor pode vir dar conta de uma análise desse ritual, pois tanto o exame de que foi dito e do que não foi dito sobre o candomblé, como a convivência com o povo de santo e a análise dos seus mitos são imprescindíveis nessa empreitada. Não tentarei etnografar simplesmente, porque isso já foi feito de maneira exemplar por muitos antropólogos que me antecederam. Porém, com essa fase de escrita que procura dar conta da história de vida de Galdina da Silva, a fundadora do terreiro Ilê Kaiô Alaquetu Axé Oxum, está diretamente ligado ao cenário do ritual, qual sou parte como Ogã, e procurarei captar a essência filosófica, e assim lançarei mão, além de metodologia citada acima, também da mais nova metodologia advinda das ciências etnográficas, que é a etnocenologia, né? A etnocenologia é um método de pesquisa criado por já falecido, até não está mais entre nós, Raimundo Bião, né? É um método da pesquisa, porque é um método de pesquisa para teatro. Mas quando você tem dança, como você tem canto, tal, o método foi, para mim, bastante utilizado. Bom, dito o que é o Axexê, dito o que é a ancestralidade, como a gente passa a ser um ancestral, como a gente passa a ser ancestre, como a gente passa a influenciar na vida dos outros, eu vou pular para uma outra parte, que é como é, e esse ancestre educa, essa pessoa educa, como é que você recebe e educa via ancestralidade. Bom, todos nós temos ancestrais,
Independente da religião, independente do candomblé, independente de qualquer coisa. E esses ancestrais trazem um conhecimento para a gente como se fosse, vamos dizer, um DNA espiritual. Você conhece e tem alguns conhecimentos pelos que vieram antes de você. Isso é passado a você por gerações após geração. No candomblé, na tradição iorubana, acredita-se que o espírito, como eu já falei antes, quando ele desencarna, ele vai para o coletivo. Ele vai para o coletivo e ele passa a lhe proteger. Eu sou protegido, meu pai é Ogum, né? E ele é meu ancestral, ele é que veio antes de mim. Eu tenho, e aí as pessoas de Santos sabem bem o que é que eu vou falar aqui, eu tenho características de Ogum. Ando, falo, penso. Eu carrego essas características comigo. Eu vi aqui, quando a Zezé de Oxum foi começar, ela disse, se eu chorar... Não, eu digo Oxum, ó. Ela vem... As características do ancestrais vêm carregado com a pessoa. Você aprende com ele mesmo sem você querer. Não depende de mim. Você tá entendendo? Não depende de mim eu ser de algum. Não depende de Zezé ser de Oxum. Oxum antecipa e protege a ela. E cuida dela. E ela aprendeu muita coisa de Oxum mesmo sem querer. Tá gravado no DNA. Candomblé. Candomblé, o outro texto é Candomblé, Educação, Imagens e História. Quando começamos a recolher as fontes para a biografia de Elorixá Galdina da Silva, estávamos atentos a práticas educativas, uma vez que nosso interesse prioritário, eu estava na escola de educação, além de recorrer à memória e levantar a história da vida das seladoras orixás, ela saber como essa educava seus filhos de santo. Para tal, buscavam o sentido na palavra educação para investigarmos a prática cotidiana da Ialorixá. Vimos que a ética e a estética, que são dois múltiplos sentidos filosóficos da educação, estão contidos na prática educativa com mais força do que os outros e elegemos como categorias para analisarmos de modo operante da educadora Mãe Baratinha. Digo educadora, uma vez que uma das principais funções da Mãe de Santo é formar filhos para sua sucessão, continuidade do terreiro e da cultura religiosa. O primeiro desse sentido é o que chamamos de ética. E logo de saída, percebemos que basta a presença do ser humano para que a ética emerja. E dessa forma, a educação afrodescendente, da qual pretendemos falar nesse texto, está cheia da presença de ética, inerente aos humanos e certamente carregada de questões religiosas da tradição africana, que veio com os escravos para o Brasil, que trazem no seu bojo questões problemáticas para a sociedade e educação ligadas à raça, gênero e classe, e outras para as quais a ética passa a ser um papel fundamental, balizadora, uma vez que ela, como já foi dito, se manifesta na presença humana, tendo como ponto de partida o coletivo, onde o individualismo não se justifica eticamente. Porém, tem que ser respeitado, uma vez que o individual é o diferente que existe em cada um de nós. Tentar explicar a vocês, a ética parte de um princípio individual para um princípio coletivo. Por exemplo, quando um bom exemplo está para nós aqui, quando decidimos ser professores, né, é uma decisão essa decisão é individual. Decidimos que vamos ser professores, estudamos, nos preparamos, mantemos um ritual para que esse conhecimento chegue até nós, né? Essa é a parte individual. Eu descobri minha vocação e eu, como sou ético, eu não vou participar de um auto-engano, como diria Sartre, vou dizer, eu estou estudando para ser professor, boto o livro debaixo do braço e não leio. Não.
Para você ser professor, você perde noites queimando as pestanas, noites estudando. Você segue um ritual acadêmico. Compra uma aparelhagem, computador, livro. Você se nutre do conhecimento individualmente, para você ser professor. Depois que você está formado professor, esse conhecimento se derrama sobre os outros. Você vê todo o esforço individual que cada um daqui fez, Denise fez, hoje se derrama sobre os orientandos dela, né? A ética parte de um princípio individual, mas com um propósito coletivo. Porque quando você só tem... meu professor de ética, um judeu argentino, Hugo Costirral, dizia: quando o seu ato só interessa a você, Emanuel, ética foi pro inferno. Quando você faz algo que só interessa para você, os princípios éticos sumiram, né? A ética é balizada nesse princípio. E se você olhar, dito isso, tudo que a Lorixá faz no terreiro é para o bem coletivo do terreiro, é para a saúde de todos os filhos, é para a ajuda da comunidade. Inclusive aqueles que reclamam que a gente mata os bichos na época das obrigações. A época das obrigações, geralmente os terreiros estão em comunidades pobres, como o meu lá no Rosarinho. Toda a comunidade tem a fartura de carne e de comida desses dias, que a gente não mata pra gente. A gente não utiliza a carne dos bichos. Essa é fartura de comida, é bem-estar. Não existe ninguém na comunidade tendo a necessidade que não se bata na porta da mãe de santo, que o terreiro não se preocupe. A comunidade do terreiro é voltada para a proteção de todos, né? Deixa eu ver. Questões para tal. Diferente do que exige cada um de nós. Para que os atos ditados pelo interesse pessoal sejam eticamente defensáveis, é preciso demonstrar que eles têm princípios éticos de base mais ampla, pois a noção de ética submete a ideia de algo maior que o individual. Se devo defender minha conduta com base ética, não posso mostrar somente os benefícios que ela me traz. É preciso dirigir-me a um público mais amplo. Peter Singer. Partindo dessa amplitude, o foco, o princípio, a visão central são os direitos iguais para todos, respeitando as diferenças. Uma vez que o diferente é quem enriquece meu conhecimento, sem nunca perder de vista o ajuste dos direitos para coibir violências geradas e desequilíbrios, sempre buscando um equilíbrio de oportunidade, o que significa dizer que toda vez que a sociedade estiver em desequilíbrio, devemos atender sempre o mais desfavorecido, aquele que historicamente teve seus interesses preteridos por motivos mais diversos, que são desde a escravidão, diferença de gênero, raça, classe social, econômica, ou seja, do ponto de vista sigeriano, significa atender os interesses para que possamos, de certa forma, equilibrar a sociedade, preparando-a para uma proclamada utopia de uma igualdade, sem que percamos a diferença, o que, de certa maneira, é um princípio que move o candomblé, onde os orixás de nações diferentes estão reunidos por um princípio maior, que é o bem comum que o afro-brasileiro conhece como axé. Axé é a força vital, sem a qual, segundo a cosmogonia Nagô, os seres não poderiam ter existência nem transformação. É um princípio dinâmico, como o fogo, no pensamento de Heráclito, que não se limita, aliás, à ordem Nagô. Os bantos também têm seu princípio essencial, designado primordialmente pela palavra Muntu. Muntu, assim como axé, existe nos animais, nos minerais, na planta, nos seres humanos, vivos e mortos, mas não como algo imanente. É preciso o contato de dois seres para a sua função. E sendo como força, manter-se
e cresce, diminui, transmite em função da relação ontológica do indivíduo com os princípios cósmicos, os orixás, com os irmãos de linhagem, com os ancestrais, com os descendentes. Sodré, 1988. Dessa forma, o africano e o afrodescendente sempre se remetem a algo maior. Tudo tem sentido quando é feito em prol de um coletivo, uma irmandade, uma família de santo, ancestrais irmãos, irmãos de santo, que é como são tratados aqueles que pertencem a um terreiro, ou a terreiros diferentes, de uma mesma nação. Como diz Sodré, o axé só acontece no encontro. Da mesma maneira, uma vez que cumprido o seu ciclo de vida, cada ser humano se desintegra para restituir-se em parte às massas progenitoras e reforçar o axé das mesmas. Quanto mais a vida de um ser humano terá sido útil e profícua para a comunidade, mais seu axé será poderoso. Outra parte do seu axé será reencamada em seus descendentes diretos. Santos, Joana é o bem dos santos. Dessa forma, vamos retornar à nossa preocupação inicial. À luz do que até aqui foi dito, veremos que o processo de estarmos em contato com a ação ética e, portanto, justa, nos provoca um certo sentimento que podemos chamar de estético. Se retornarmos à ética antiga do Platão, ser ético era considerado aquele que bem conduzia suas ações para a política, ou seja, para o bem da polis, no mesmo sentido, né? Em Platão, esse bem não era diferente do belo, enquanto para Epicúrio, ética é diferente de Platão. Era a beleza da condução interior do homem. Ou seja, uma beleza interna, uma possibilidade humana, independente aos acontecimentos externos, que procriaram no homem os bons e belos pensamentos, independente do que possa estar acontecendo no mundo exterior. Essa maneira de pensar é de Epicúrio. É muito semelhante com a maneira de ser que veio com os africanos. Chegou até os afrodescendentes, que, independente das suas circunstâncias difíceis, como foi a escravidão, estavam sempre abertos ao lúdico, ao belo, à fé religiosa, às tradições culturais, aos foguedos profanos, que nunca deixou que nossa mente for escravizada ou colonizada. Assim como Epicúrio, que viveu na decadência do mundo grego, frente ao Império Romano, sem se deixar escravizar mentalmente. O africano carrega essa estética lúdica com ele, que foi essa nossa salvação. Embora no meio da escravidão, nós cantávamos, dançávamos e comíamos, né? Era uma resistência para se manter vivo, né? É uma estética, a estética interior nos salvou, como salvou a Epicúrio, né? O que nos interessa aqui é ver que em ambos os casos o belo e o bom se confundem, para entendermos que uma atitude justa e ética suscitamos sempre a beleza, o que nos leva a crer que por meio da arte, dança, canto, cores, elementos religiosos do candomblé, pode-se resgatar a justiça para com os afrodescendentes. Através da experiência de ver ou de participar de uma comunidade de terreiro, do curso das ancestrais, que é um processo marcante para homens e mulheres do seu tempo, inclusive a possibilidade real do ético e estético para a educação. A gente pode ver isso tranquilamente numa manifestação cultural que advém do candomblé, advém de um terreiro de candomblé, que acontece na Bahia, que é o Ileaê, né? Quando o negro se disse belo, quando o negro se disse
dançante, cantante, lindo, as ações sociais vieram atrás. O Ileaê, com estética e ética, vai resgatar a justiça, né? Isso é uma questão interessante, é você retornar ao que Platão dizia, que o belo e bom é o justo, é a mesma coisa. Aí se vem uma citação de um brasileiro, que para mim eu acho muito importante, a necessidade da promoção, da ingenuidade à criticidade, não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética, ao lado sempre de uma estética. Docência e boniteza de mãos dadas, cada vez me convenço mais que despertam a relação de possibilidades, de enveredarmos no descaminho do puritanismo. A prática educativa tem que ser em si um testemunho rigoroso da decência e da pureza, uma crítica permanente aos desvios fáceis que nós somos tentados. Às vezes, ou quase sempre, deixando as dificuldades os caminhos verdadeiros, que os caminhos verdadeiros nos podem colocar. A noção de ética submete a ideia de algo maior que o individual. Não, peraí, voltei. Calma. Aqui está. Uma crítica permanente aos desvios fáceis que somos tentados e que às vezes ou quase sempre nos deixam dificuldade, que os caminhos verdadeiros nos podem colocar. Mulheres e homens, históricos sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper com tudo isso, porque somos seres éticos. Paulo Freire. Né? No candomblé, a beleza, a delicadeza, a preparação para os cultos dos orixás, desde a roupa, a ornamentação do terreiro, do barracão, a comida, o batuque dos tambores, a música em Yorubá, a dança, as cores, ferramentas dos orixás, estão suscitando em nós, através da percepção, da experiência com o belo, ser justo no exame perceptivo radical que a ética e a estética se encontram, e educam e ensinam de modo afrodescendente de ser. Para Mãe Baratinha, esse sentido é mais amplo, ainda uma vez que ela, filha de Oxum, deusa cultuada nas águas doces, tem como principais características a riqueza e a beleza. Sendo esposa mais nova e preferida de Xangô, tem como cor predileto o amarelo e é cultuada por seus filhos no dia de sábado. Suas ferramentas são a espada culta semelhante a uma adaga e um espelho, o abebé. Além de tudo, é uma grande mãe, patrona da gravidez, protetora das crianças, o que torna uma educadora por excelência. Único orixá feminina com dom da vidência. Isso eu conto em outra coisa, porque ela enrola Exu e aprende a vidência. Né? É minha mãe de Roncó, Cátia de Obaluaê, que hoje é aqui querer da casa. Eu quis escrever uma biografia para a Mãe Baratinha, vou terminar, em uma forma de agradecimento para homenagear e também para fazer parte dessa história. Uma mulher negra, de classe baixa, não alfabetizada, com tanta dificuldade e discriminação da época, não seria justo deixar essa história no anonimato. É muito emocionante, Emanuel, falar de Maninha. Muito, muito, muito. Diz Kátia, com os olhos cheios de água, para respirar fundo e continua. Mãe Baratinha foi a primeira orixá a fundar uma casa-queto em Cachoeira. A raiz dessa casa, na mão de seu pai, de santo, e seu avô, Nezinho, seu Manuel Cerqueira. Vai ser minha próxima biografia, o cara é danado. De Amorim. Hoje falecido, qual se preservou e amou e respeitou por uma vida de luta. O Rosarinho, na época, era um bairro muito pobre. Não tinha água, não tinha esgoto, quando ela chegou. E logo com sua casa era um sanitário de fossa. Tudo. Eu conheci Mãe Baratinha através de minha mãe, Eurites. Ela era
A arquiteta foi que construiu a casa sem estudo, viu? Ela era compositora, ela ensaiava as danças, ela, através do lúdico, ensinava e contava todos os mitos dos orixás para todo. Fomos crescendo. Tínhamos uma gangue que chamavam na época Risos, né? Andavam por todo o Rosarinho. Chegávamos para pegar água. Quando chegou setembro, na época das festas, a mãe Baratinha brincando de bola. Baratinha criou um terno lá na comunidade. Baratinha era da Boa Morte, fazia parte da comunidade da Boa Morte. Tinha um grupo de teatro dentro do Candomblé. Quer dizer, jogos, terno, brincadeira, através da luz. Um terno de reis, para folia de reis. Já ouviu falar da folia de reis? Ela participava, embora ela fosse mãe de santo, ela participava de todas as produções culturais de Cachoeira, né? O terreiro dela era aberto para todas essas coisas. Ela, junto com Dona Dalva do samba, participava de um grupo de samba. Então, uma mulher que vai formar vários filhos e filhas de santo. E depois, a coisa mais importante. Agora, já falecida, agora como ancestre nossa, é a orientadora de a maneira dela de ser. Inclusive, o pessoal está esperando a publicação disso, que a maneira dela de ser nos orienta até hoje. Orientou a filha dela, que é Preta de Oxaguian, a sucessora, e nos orienta até hoje. Dessa maneira, a ancestralidade educa, a ludicidade educa, uma ética, uma estética encontrada num terreiro de candomblé educa. Nada mais a dizer a vocês. Cachoeira, em Cachoeira, na Bahia. Nada mais a dizer a vocês e, por ultimamente, eu quero dizer uma coisa que não foi dito aqui o tempo todo. Fora Temer. Ninguém. Pontual, não foi, porra, terminei na hora, olha mesmo. Anglo-saxônica, eu sou. Bom, agradecemos muitíssimo o professor Emanuel, com uma pontualidade baiana. Mas inacreditável, 45 minutos e 5 segundos e 21 centésimos. Oxê e Etal Gundá. Enfim, Oxum e Ogum. E, de todo modo, a gente agradece bastante. E enquanto vocês se programam, eu não sei quem que vai pegar as questões, como é que vocês vão programar a recolher as questões, né? Nesse meio tempo, enquanto vocês se organizam, a gente vai fazer blocos de 3 questões, devolvendo a você, para que a gente consiga interagir com o público. A ideia básica também, enquanto as pessoas se programam, e infelizmente eu fiz esse papel do chato, que às vezes a gente pensa que quem é homenageado, quem vem mediar trabalho. Não, essa é a pessoa que sai lá mal vista, sobretudo quando quem está falando alguma coisa interessante. E, de todo modo, eu fico muito feliz em ouvir o resultado da pesquisa de pós-doc do professor Emanuel. Eu que já era muito fascinado pela tese sobre Exu, cheguei a conhecer... Cheguei a conhecer Mãe Baratinha há cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Não, bem mais de 10 anos. Enfim, conheci Mãe Baratinha, era uma figura impressionante. E é interessante como você costura você começa a sua narrativa falando sobre o Axexê e sobre a morte. Chega no final da fala dele, a gente já nem lembra mais que
a fala começa sobre a morte. Isso é muito interessante para quem está tentando pensar em processos educativos, não porque a gente esqueça da morte, mas porque para quem está nessa tarefa intercultural, né? Como você mesmo chamou a atenção de que se hospeda numa classificação afro-brasileira e não meramente africana, nós pensamos a experiência da comunidade, que foi um outro ponto que você chamou bastante atenção, em pensar que os valores são comunitários, que as práticas são prioritariamente comunitárias, em pensar em quem é essa comunidade. A gente está aqui, normalmente, pensando na comunidade em termos muito ocidentais, o que é bastante diferente dessas comunidades que vêm dos povos tradicionais de matriz africana, para quem a comunidade é formada pelos vivos que nós somos, pelas pessoas que não são mais vivas como nós, como é o caso de Mãe Baratinha, que continua na comunidade, continua lá ensinando, como você chamou a atenção, cobrando, quando está com raiva, enche a paciência, do mesmo jeitinho como se estivesse ali. E está ali, aliás. Uhum. As pessoas que ainda não estão vivas, né? Ou seja, as crianças que nascerão, as pessoas que nascerão, e aquelas e aqueles que sempre viveram, que é o caso de Ogum, que foi saudado agora à tarde, de Oxum, que foi saudado mais cedo. São pessoas que compõem a comunidade, né, e que estavam vivas num tempo diferente do nosso. Né? Mas elas compõem a comunidade do mesmo jeito. Então, pensar o Axexê por essa característica da comunidade como esse conjunto ampliado de presenças que educam e que só existem em uma função educativa, né? Que é um processo incessante de formação. Inclusive, a gente aprende enquanto vivo, aprende depois que não está mais vivo, porque tem que aprender a comer de outro jeito, enfim o processo de formação é incessante. Não importa que nem mais vivo como nós estejamos. E também um processo de ensino, né? Como que a comunidade se ensina como uma coletividade. Né? E é bastante interessante para pensar como esses símbolos da comunidade, o símbolo da morte como uma passagem, uma transformação, e os tantos outros símbolos que se instauram no interior de uma comunidade de matriz africana, como é o caso dos terreiros, como, por exemplo, o fato de Iemanjá é o símbolo da ordem, né? Como que essa que talvez seja um dos orixás mais famosos do nosso país, está vinculada com uma imagem de organizar, de colocar as coisas para funcionarem, mesmo que a gente tenha uma desconfiança de que aquilo talvez não esteja tão bem como poderia ser, mas as coisas funcionariam. Uma ordem independente da nossa vontade, como chamava a atenção o Emanuel, que aprendia com Ogum mesmo sem se dar por conta disso. Né? E, por outro lado, estou aqui lembrando de uma fala de uma pensadora nigeriana que eu tenho trabalhado bastante, que é a Oyeronke Oyevumi, que na sua última vinda ao Brasil falava para nós acerca de um pensamento oxúnico. Né? É uma epistemóloga que fez uma brilhante tese de doutorado chamada The Invention of Women, a invenção das mulheres, chamando a atenção de como que é diferente pensar gênero nas tradições iorubás e pensar gênero no Ocidente. E ela pensa nesse pensamento da partilha. É um pensamento que se afirma ao contrário do Ocidente, que é um pensamento que, se a gente for lembrar lá daquilo que seria os marcos da modernidade com Descartes, que fala eu penso, por isso eu existo, e a partir dessa afirmação do individual se consegue pensar a existência do que está fora. Um pensamento oxúnico seria aquele que parte da comunidade em primeiro lugar. Ou seja, porque a comunidade existe, eu existo. Esse pensamento que inverte a lógica moderna para pensar a estrutura daquilo, do modo como a gente aprende, do modo como a gente ensina, do modo como os valores são constituídos e articulados no interior de uma comunidade, e nos modos como nós pensamos em processos formativos, em punições para erros éticos, já que você chamou a atenção em torno da ética, como é que essas coisas se articulam. O Evumi vai pensar nesse pensamento oxúnico, que é um pensamento comunitário, é um pensamento solidário antes de qualquer coisa, é um pensamento que
traz um feminino, por outro lado, já que Oxum é um desses símbolos da feminilidade, mas não o feminino pensado como uma espécie de segunda ordem de humanidade, né? Que o Ocidente acaba, em função do seu patriarcado, pensando as mulheres numa espécie de subalternidade ontológica, né? Como se as mulheres fossem menos. Esse pensamento oxúnico pensa, a partir desse feminino que é Oxum, que não há segunda ordem entre os humanos, né? Exatamente por sermos todos tão diferentes, singulares, e por sermos singulares formamos comunidades, que não há hierarquias naturais entre os seres humanos. As hierarquias se dão nos encontros, se dão pela própria estruturação das comunidades, e não por uma ordem natural das coisas. Ou seja, é uma maneira também de denunciar que o patriarcado, de denunciar que o racismo, de denunciar que o classismo é um arranjo das nossas comunidades. Não é um dado da natureza. O pensamento oxúnico é uma denúncia de que a gente esqueceu que nós somos feitos de história. O Evumi é uma das pensadoras mais impressionantes. É uma pena que a gente conheça tão pouco do que essa genial epistemóloga nigeriana está pensando, mas que é interessante porque se articula muito com essa imagem de mãe baratinha, como esse arquétipo oxúnico que você traça na tua biografia, que eu achei muito interessante. E, por outro lado, como que isso subsidia, e essa é a provocação que eu queria fazer para ti, como é que isso subsidia ou subsidiaria, não é? Nas escolas que, em tese, não são religiosas, né? Em tese, mas em tese muito entre aspas, inclusive, como que esse tipo de narrativa da história de uma Yalorixá poderia subsidiar, através desse conjunto tão rico de valores que você elencou, a possibilidade de que esses saberes possam chegar nas escolas para trabalhar, por exemplo, com as determinações do artigo 26A da LDB, instituído pela 10.639.